Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Meu nome é Jessineri, eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória até quando eu cheguei no Comunidades Virtuais, né? Gostei muito, como os outros colegas contaram a trajetória deles, né? Isso me inspirou um pouco também. E acho que, como muitos, o contato com jogos começa lá na infância, né? E na adolescência. No meu caso mesmo, quando eu saía da cidade dos meus pais, ia visitar uma tia em outra cidade, ela tinha uma locadora de videogames, né? E eu ia visitar ela, passava uma tarde inteira de sábado ali, jogava Super Nintendo, PlayStation, Nintendo 64, né? Já passava assim o dia ali, e isso já me fascinava desde criança, né? Aí, depois disso, fiz o ensino médio nessa cidade, né, que minha tia morava, então aí já não era mais só um sábado que eu ficava na casa dela, né? Eu passava uma semana inteira, né, e continuava cada vez jogando ainda ali na locadora de videogames dela. Mas minha ambição naquela altura, naquela época, era de fazer um curso de mecatrônica, de robótica, né? Porque sempre me fascinou os robozinhos, como é que funcionava aquilo tudo. Só que na Bahia não tinha muitos cursos de robótica, né? Não, até hoje não é fácil encontrar cursos de mecatrônica, de robótica, e gratuito, né? Mesmo ainda aqui no Nordeste ou até no Brasil como um todo. E aí eu procurei, né, fazer o quê? Cursos similares, né, a essa área. Tentei alguns vestibulares aqui na Bahia, em lugares que eu poderia também me estabilizar por conta de familiares, amigos, para me apoiar ali, né? Como foi no caso de Salvador ou Juazeiro, eu tentei vestibulares e tentava muito para a área da engenharia de computação, né? Porque ali já era um pezinho, vamos supor, para essa área de robótica, né? E tentar também fazer em universidades públicas e gratuitas. Aí foi em 2007, né, que passei no curso de engenharia de computação da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale de São Francisco, no campus de Juazeiro, né? E lá já foi o começo onde adquiri muito conhecimento técnico, né? Da área de informática, desde software, hardware. Adquiri muitos amigos, claro, não perdi também o costume de jogar. Então, eu joguei muitos jogos de MMORPG com os amigos da faculdade ali naquela época. E ali, no final do curso, eu já estava ali com vários planos, né? Muitas cartas na manga, sei lá, pensar em trabalhar no mercado, fazer concursos públicos para a área técnica, ou até seguir mesmo para a área docente, né? Porque na faculdade, ali eu já estava inserido ali, me preparei para várias coisas, fiz projetos de extensão, fiz projeto de pesquisa, fiz tutoria, monitoria de disciplinas, tive a oportunidade de produzir artigos em eventos nacionais, internacionais, e fui até convidado para escrever alguns capítulos de livros, né? Aí, finalizando esse curso, tentei ali alguns concursos, Petrobras, Chesses, até Polícia Federal tentei naquela época, mas graças a alguns amigos que eu tive lá durante a faculdade, o Emerson, o Thiago Bonfim, né, eles me alertaram para um concurso que ia ter do Instituto Federal Baiano, o IF Baiano, em 2012. Né? E aí foi aí que eu fiz esse processo seletivo, né? Passei, né? E sou docente de informática no campus de Senhor do Bonfim, né? A cidade que eu moro hoje, que estou até hoje, de 2013 até hoje. Né? E engraçado que isso aconteceu ali já na saída do curso, né? Terminei o curso, eu já tinha o quê? 23 anos, né? Muita gente ficou assim, abismada, né? Meus amigos, professores, meus pais, o pessoal da reitoria, na hora que eu fui fazer a admissão, né? Mas claro que foi um presente assim frente ao esforço, né? De tudo que eu já tinha passado até ali, né? Fazer um curso de engenharia, até hoje também não é tão fácil assim.
né? Mas essa fase de estudar, né, não parou, né? Nesse meio tempo aí, eu já estava fazendo uma especialização em redes de computadores, né, para poder lecionar nos cursos superiores, porque era um pré-requisito na instituição, né? Então, até então, eu ministrava aulas para os cursos técnicos de informática, e eu também queria fazer um mestrado. Também tem uma seleção de mestrado na Univasf, mas não deu certo, né? De novo, né, colegas e amigos me proporam um novo desafio de fazer um mestrado em Salvador, né? Onde os professores do IF baiano tinham vagas para participar, né? Um amigo disse assim, até já se encontra fechadas as inscrições, mas dá uma olhadinha para ver, né, no site, para se preparar para os próximos anos. Aí quando eu olhei, prorrogado, eu falei, olha, corri ali, peguei meu projeto, que eu já tinha criado para a seleção do mestrado da Univasf, né? E aí eu tô ali olhando os professores do mestrado da UNEB, né? Tava lá uma professora, Lin Alves. Eu falei, olha, acho que isso aqui foi até um professor meu que mandou eu citar ela na área de jogos. Eu falei, será que vai dar certo? Aí eu falei, acho que eu vou mirar nessa vaga aí, né? É aí que começou, né, a cruzar os meus caminhos com os caminhos do Comunidades Virtuais, né? Primeiro, né, era a ideia do pré-projeto, que era para ser algo de jogos, coisa que eu não tinha trabalhado ainda, nem na graduação, nem na especialização, né? E meu pré-projeto da Univasf, ele tinha um foco para a área da saúde, né? Mas como o mestrado que eu estava pleiteando era o GESTEC, que é um mestrado profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, eu tive que adaptar esse projeto, né? Ver se alguém também ia comprar essa ideia, né? Porque eu já deixo aqui algumas dicas, né? De olhar ali o corpo docente, olhar as produções desses professores, né? E estava lá ali, na fase de entrevista, com o meu projeto na mão, me metralhando de perguntas. Aí eu falei, ou eu não vou bem, ou eu tô achando que eu tô indo muito bem, né? E engraçado que no final das contas eu despertei ali uma curiosidade dela, né? Engraçado também, conversando com a Lin depois, percebi que tínhamos ali algumas coisas em comum, né? Eu, particularmente, saía da minha zona de conforto em fazer o GESTEC, né? Porque eu, sendo da engenharia de computação, indo ali para a área de educação, né, aplicada, e no caso dela também saindo da zona de conforto, né, porque ela sempre trabalhou com jogos educacionais, e ali já era a primeira vez que ela pensou ali de fazer um projeto com jogos e saúde. Eu falei, então, estamos todos aqui no mesmo barco, saindo da zona de conforto, né, e pensando nesse projeto em comum. E que projeto foi esse, né? Primeiro, a ideia era desenvolver um jogo desde o início, sem os elementos distratores, mas que pudesse de alguma forma ajudar ali as pessoas, crianças com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa era a minha ideia, né? Sei lá, se era para poder ajudar a melhorar a concentração dessas crianças, ajudar na aprendizagem, alguns elementos cognitivos, né? Eu imaginava até que se pudesse ajudar a diminuir o uso de remédios, né? Isso depois eu vim ver projetos, né, com outros pesquisadores que também já enveredava por essa área, depois do meu mestrado, para vocês verem como que as coisas não estão soltas, né? Depois de aprovada na seleção do GESTEC, né, pegamos essa ideia, fizemos ali uma adaptação, né, com o projeto e inserimos ali um elemento de transmídia. O que seria essa transmídia, né? Então, o grupo Comunidades Virtuais já desenvolvia vários outros jogos e tinha um jogo que chamava Guardiões da Floresta, né, que lá nos anos 2000 eles foram desenvolvidos, né, por outra equipe, e a ideia da transmídia era dar uma continuidade na narrativa, utilizar ali os elementos, mas em outra plataforma, novos personagens, nova narrativa, né, e para que dá o quê? Uma continuidade. Mas as ideias não pararam por aí não, né? Tivemos que buscar editar e financiamento, né? Uma, inclusive, que era para enquadrar o projeto em mídias híbridas de livros digitais, né? E daí que começa ali a possibilidade do gamebook, né? Ou seja, o que é esse gamebook? É uma mídia híbrida de elementos de jogos e elementos de livros digitais, né? De forma ali balanceada. E também fomos agraciados ali com vários financiamentos, CAPES, FAPESB, CNPq, UNEB, né? Para agregar recursos
para esse projeto. Então, isso aí já foi de uma extrema assim, importância para a minha formação, já ver como que faz essas captações de recursos, né? Daí comecei a fazer as matérias do mestrado, participar das reuniões de comunidades, eu já estava ali totalmente imerso, né, no comunidades virtuais, né? Acompanhei a finalização de outros jogos, de projetos, comecei a aprender a programar para jogos, que não era o meu forte até então, né? Então, mas aí tinha uma coisa que era engraçada, nesse momento eu tinha na minha cabeça um preconceito, né, que algumas pessoas que faziam graduação, mestrado, doutorado, tudo direto, tudo emendado, não tinha ali um contato com o mercado de trabalho, né? Então eles não tinham, eu pensava assim que eles não tinham competências, por exemplo, profissionais para depois lecionar, né? Mas nas comunidades virtuais as coisas não é bem assim, é bem diferente, né? A equipe que estava ali tinha um know-how muito grande, né? Os membros da equipe, né? Sem falar da professora Linhalves, né? Dos prazos que tínhamos ali, os deadlines para entregar os produtos, o funcionamento de comunidades, a hierarquia dos papéis, as metodologias utilizadas no desenvolvimento, né? E nas pesquisas com jogos também. Sem falar da colaboração da equipe, né, para um objetivo em comum. Aí eu falei, não, que o negócio é muito sério, né? Foi aí que eu vi que o quê? As pesquisas que se fazem nas universidades é séria, né? E desconstruir todo aquele preconceito que eu tinha desde a graduação. Mas isso era o quê? Porque lá na graduação eu estava ali numa perspectiva de adquirir conhecimentos técnicos, era uma carreira muito solo, né? As pesquisas que eu fazia ali era também um pouco solo, era só eu e meu orientador, né? Mas a experiência que eu tive, né, durante o mestrado no comunidades virtuais me colocou como se fosse dentro de uma empresa, né? Então, com todos esses elementos que eu já falei para vocês. E aí depois quando eu chego em uma pesquisa das ciências das humanidades aplicadas, né, uma equipe multirreferencial trabalhando todos em harmonia, foi muito, muito mais valioso do que uma experiência, talvez, no mercado de trabalho, né? Além disso tudo, já me sentia numa família, né? Abraçado ali por irmãos, né? E mãe acadêmica, que hoje eu levo para a vida, né? Como irmãos e mãe de vida, né? Que é essa professora Linhalves. Até que, né, no mestrado profissional, né, aprendi muito, né, com as experiências plurais dos meus colegas, que eles traziam das salas de aulas deles, né, para as discussões no mestrado, seja lá durante as aulas, seja inclusive durante as reuniões do grupo de pesquisa. No comunidades virtuais, eu aprendi a programar para jogos, pesquisar sobre jogos, a trabalhar na equipe multirreferencial, dialogar com artistas, designers, ilustradores, músicos, com psicólogos, pedagogos, né? Assim, para mim foi uma aprendizagem ímpar, né? Me tornou o pesquisador que sou hoje, né? Ir para campo, ouvir os sujeitos, escrever artigos, se envolver em um projeto de ponta a ponta, desde a captação de recursos até mostrar os resultados para a sociedade. É claro que no CV, né, nós tínhamos ali a liberdade de fazer e experimentar, né, como criar sistemas de apoio aos processos internos do próprio comunidades virtuais, pensar em atividades lúdicas e gamificadas, né, como foi o caso em uma parceria com a UNEB, criamos um jogo de realidade aumentada, eu e o colega Anderson Caribé, né, para a Semana das Crianças, junto à Brinquedoteca da UNEB. Então, não era só ali, por exemplo, fazer as disciplinas, ou fazer a minha pesquisa, mas tinha muitas atividades que a gente vai colocando em prática as nossas habilidades, né, e também adquirindo outros conhecimentos, né. Aí pude pôr em prática questões técnicas como gestão de TI, né, com a manutenção do website do grupo pesquisa, nas inscrições dos eventos, na comissão científica desses eventos, né, no qual eu pude conhecer muitos pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil também, né, quando eu entrava em contato com esses pesquisadores para cobrar o artigo, para falar dos deadlines, né. E sobre o projeto do mestrado, né, o Gamebook, eu considero que foi um sucesso, abarcou muita gente, inclusive um evento foi criado em detrimento dele, né, o STAIS, que foi o Seminário de Tecnologias Aplicadas à Educação e Saúde, no qual já houve algumas edições, e ali pudemos socializar os nossos achados do Guardiões da Floresta, pudemos aprender com outras pessoas de outros lugares, de outros estados, né? Foi, assim, um desdobramento também muito interessante desse projeto, né?
Uma outra atividade também maravilhosa que eu tive no Comunidades Virtuais foi de poder ser docente da especialização em Game Design, né? Pude ali tanto orientar e lecionar para participantes da segunda turma desse curso, e aprendi também muito com eles, né? Porque era uma turma muito plural, né? Teve muitos projetos interessantes naquela turma, né? Então a gente socializava bastante, orientando ali na área de programação, os outros colegas orientando na área de game design, de arte, né? De ilustração. Foi também assim uma experiência muito marcante, né? Em 2015 cheguei a ingressar no doutorado na UNEB, né? Também sob a orientação da professora Lin, no PPG Educ, que é o Programa de Educação em Contemporaneidade, para dar continuidade ao projeto do Gamebook, né, que era numa nova vertente de pensar melhor as avaliações das métricas, das funções executivas e cognitivas que tínhamos dentro do jogo. Mas, infelizmente, algumas complicações pessoais aconteceram nesse ano, né, o que me levou a não dar continuidade nesse doutorado, né, mas com uma família de novo, a Lin, que é uma mãe que ouve e aconselha os filhos, entendeu meus problemas, me deu força para seguir minha jornada acadêmica como docente, ou seja, tive que dar um passo para trás para conseguir dar mais passos para frente. Então, voltei para o IF Baiano, lecionando, né, com uma nova bagagem, ministrando aula sobre jogos eletrônicos em educação, software educacional. Orientei muitos alunos sobre essa temática, orientação do TCC, no curso de licenciatura em Ciências da Computação, né? Até que alguns anos depois, né, fui lá pedir uma ajuda para a Lin, porque eu queria contato de pesquisadores fora do Brasil para iniciar umas novas investigações, pensando num novo projeto de doutorado, e ela prontamente ajudou e disse que era para eu ir conhecer esse mundo afora, também falar de nós, né, quem é o GES, quem é o IF Baiano, quem é o NEB, quem é o Comunidades Virtuais, onde que está a Bahia nesse universo todo, né? Então, fui fazer o doutorado no programa de Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, na Universidade de Aveiro, né, sob orientação da professora Ana Veloso, que já era uma parceira do Comunidades Virtuais, que ajudava nos eventos, avaliando artigos, né, com projetos também. E lá fiz uma pesquisa sobre o impacto dos jogos baseado em localização, no caso do Pokémon Go, na vida das pessoas no processo de envelhecimento, nas pessoas mais velhas, né? Então, esse foi o meu projeto que eu desenvolvi lá. Não foi um projeto de desenvolvimento, mas foi um projeto de observação do impacto dos jogos na vida das pessoas. Esse projeto que eu fiz nesse programa doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, eu fui para Portugal e eu não estava muito com a perspectiva de desenvolvimento, porque era um território ainda muito novo para mim, né? Um lugar novo, tudo novo, como é que eu ia arranjar captação de recursos, equipe, era muito, então eu pensei em fazer algo solo nesse momento, né? Então, onde eu podia somente depender de mim mesmo, e foi nas vivências, né? Então, como é que surge esse projeto? Né? Nas vivências diárias, jogando, por exemplo, Pokémon Go, Ingress, The Walking Dead, jogos baseados em localização, eu comecei a interagir com várias pessoas, né? Várias pessoas nos parques, nas praças, na rua, na vizinhança, e aí eu comecei a ver que havia um número muito grande de pessoas com mais de 50 anos que jogavam, né? Uma das expertises da minha orientadora Ana Veloso, lá nesse programa, em Aveiro, era sobre jogos e o público mais velho, né? Lá nós chamamos do público sênior. Inclusive, essa nomenclatura sênior é uma forma de quebrar alguns paradigmas da palavra idoso, por exemplo. O idoso é uma pessoa frágil, uma pessoa que não tem capacidade, que não tem competências. Então, a palavra sênior já valoriza mais essa pessoa, né? Com mais poder de experiência, de socialização, né? De trazer algo novo para as outras pessoas. E nesse projeto, a ideia era observar o envelhecimento ativo, que lá na Europa, em Portugal, né, que é um país muito envelhecido, o envelhecimento ativo é uma área de estudo que está sempre no auge. Por quê? Porque cada vez mais a população está envelhecendo. E o que é esse envelhecimento ativo? É uma área da gerontologia que está baseada ali em 3 pilares. Uma delas é a área da saúde, né, porque
a saúde é muito importante, né, para o envelhecimento, mas também a parte da segurança, né? O que seria segurança? Direitos que os mais velhos têm de ter, né? Direitos à educação, direitos a ter acesso à saúde, né? Os direitos que eles têm até de segurança financeira, né? Aposentadoria, é o que poderíamos chamar aqui no Brasil da Seguridade Social, né? Então, esse também é um pilar dentro do envelhecimento ativo. E um terceiro é a participação, onde eles se sentem pertencidos à sociedade, né? Então, eles ali se sentem úteis, como eu falei, até da própria nomenclatura de idoso e sênior. Então, uma pessoa que se sente útil, que ele pode ajudar a organizar eventos, seja eventos na área da educação, de compartilhar informações, eventos ecumênicos na área religiosa, na parte política também, né, de representação, de liderança. Então, esse sujeito, né, participativo, né, esse sujeito que tem acesso a direitos, esse sujeito que tem saúde, ele tende a caminhar para um envelhecimento, né, não só saudável, mas um envelhecimento ativo. E é aí que surge a possibilidade de observar, né, porque já havia estudos que observam o impacto dos jogos, em geral, né, para a promoção do envelhecimento ativo. Mas aí, nas minhas vivências, eu falei, eu creio que os jogos baseados em localização, aqueles que fazem nos movimentar, né, eles potencializam, mas será que esses sujeitos percebem isso, né? Será que eles entendem que os jogos podem ajudar, por exemplo, a socialização, né? Pode ajudar eles a aprender, né? Pode ajudar eles em algum aspecto da saúde? Então é nesse caminho aí que eu faço um estudo, vamos supor, um etnográfico, onde eu estou ali inserido nesse contexto e observo, né, e trago para uma forma escrita, né? E aí eu tive vários métodos de coleta de dados, né, desde a observação participante. A ideia é que eles ficassem totalmente confortáveis com minha presença, como um jogador, né? E ao momento que eu ia conversando com eles, eu ia tirando notas, eu ia gravando, né? Claro, com consentimento. Esse projeto foi colocado à apreciação do Conselho de Ética da Universidade, foi aprovado, todos os participantes tiveram acesso ao termo de livre consentimento e esclarecimento. Também fiz, né, e em tempo de pandemia também foi necessário ter outras fontes de dados para ter uma triangulação. Então, eu também fiz a observação etnográfica, que seria uma etnografia, dentro das plataformas digitais, nas redes sociais, Facebook, Telegram, WhatsApp, Messenger. Então, esses participantes também, eu fazia coleta dos dados nessas plataformas. Além também de outras etapas de entrevista, que me deu dados quantitativos, né, a nível de Portugal, e esse projeto, a parte qualitativa, foi a nível da cidade do Porto, né, com alguns sujeitos. E aí, a gente consegue mapear, né, então, dentro de uma pesquisa exploratória, porque não havia pesquisas nesse âmbito, eram ou pesquisas isoladas, né, observando um elemento do envelhecimento ativo, outro elemento do envelhecimento ativo. Então, nesse momento, eu já consigo dar foco e holofote, né, para esse fenômeno, mas como um todo, né, com aqueles 3 pilares do envelhecimento ativo que a Organização Mundial de Saúde coloca. E aí a gente consegue trazer das falas desses sujeitos a evidência que eles conseguem discernir, né, que os jogos baseados na localização promovem o envelhecimento ativo, né? Então a gente consegue fazer esse mapeamento nesse estudo exploratório, né, trazendo aí a luz para novos pesquisadores partirem agora dentro de suas áreas mais específicas, mais com técnicas mais minuciosas, mas conseguimos, assim, de fato, chegar a um trabalho de exploração muito, muito bom, muito bom. Então, um dos próximos passos que estamos tendo agora é voltar para esse público vamos dizer assim, quais são os prós e os contras, quais são os benefícios e os riscos também, porque nessa observação a gente não olha só o lado bom, mas também os riscos
que pode causar através do uso dos jogos, inclusive esse que demanda deslocamento, a locomoção para as ruas. Então, a gente consegue fechar assim, essa tese, mostrando que esses jogos potencializam, né, o envelhecimento ativo nessa população sênior. Fui e voltei, né, de Portugal, né? E nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram, por exemplo, no Comunidades Virtuais, né? Então, não existia agora somente o Comunidades Virtuais UNEB, como já foi falado em outras lives aqui. Já tem agora a Comunidade Virtuais UFBA, UFAL, e também Comunidades Virtuais IFE Baiano, né? A instituição que eu faço parte, né? E desde lá, durante a época de doutorado, eu já estava vinculado, né, participando de um projeto de extensão de Games Studies, né, com o professor Elion Teles, do campus de Catu. Mas nesse meio tempo, né, acho que o contato com comunidades virtuais ele nunca para, né? Então, seja a publicação de artigos no evento do Comunidades Virtuais, né, o CIGEC, seja a publicação de livros com a professora Linha, a gente tem essa parceria ainda, né, de sempre estar ali ajudando um ao outro, né, uma avaliação de um artigo. Então, nunca deixa de morrer, né, essa conexão com comunidades virtuais, agora em múltiplas instituições, né, mas hoje, né, estou vinculado ao Comunidades Virtuais também IFE Baiano, né? Mais uma vez agora com uma bagagem repleta de conhecimentos, né? Volto de novo a lecionar as mesmas disciplinas que eu tinha, jogos educacionais, software educacionais, inclusive, nesse exato momento, estou terminando de escrever um projeto de extensão para capacitar professores e alunos de licenciatura sobre metodologias ativas de ensino e aprendizagem com o uso da gamificação, né? Então, esse projeto ele vai estar também já cadastrado dentro do grupo de pesquisa CV IFE Baiano, né? Aqui no IFE Baiano, Campus Senhor do Bonfim, eu sou professor dessas disciplinas, oriento projetos dessa temática, irei encaminhar, né, para que os novos orientandos e alguns alunos de participação de projetos sejam cadastrados, por exemplo, no diretório de pesquisa da CAPES, nós temos do Comunidades Virtuais IFE Baiano, né? E então é isso. O CV ele se desmembra, mas os pupilos eles vão ali abrindo ali outras frentes, não deixando morrer essa chama, né, que é pesquisar sobre os jogos, pesquisar sobre essas mídias digitais, né, os impactos dessas mídias na vida das pessoas. E o CV é isso tudo, né? E como Lin sempre dizia, eu estava ali me esforçando para lembrar algumas palavrinhas que deveríamos ser autônomos, proativos e responsáveis. E claro que era uma tentativa clara, que ela acreditava em nós, mas óbvio que tínhamos aprendido com quem? Com a melhor, né? Então, hoje tento também ser esse espelho para outros alunos, né? Pesquisando sobre essa temática que ainda não é bem vista na academia, mas que move milhões quando é fora da academia, né? Então, a gente cada dia quebrando um preconceito, né, sobre essa temática, né, ministrando, capacitando novos alunos, né, para que quando eles retornem, né, como docentes, eles já consigam dialogar de igual para igual ali com os alunados deles, os alunos deles, né? Então, essa é a nossa missão, né, de ser multiplicadores. E eu só queria agradecer a Lin, né, a Comunidades Virtuais, né, por ter sido uma escola, uma família para mim nessa trajetória acadêmica, né? E a mensagem que eu deixo é que precisamos de mais humanização nas escolas e nas universidades, e que continue sendo pública, gratuita e de qualidade.